Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na última aulinha do mês de novembro, dia 30 de novembro, mais um assunto de gramática para nós aprendermos, tá? Espero que todos vocês estejam muito bem aí nas suas casas. Nós vamos no livro de gramática, pessoal, na página 152. Tem um assunto ali que é muito interessante, ó, muito importante também. Concordância nominal e concordância verbal. Pessoal, as palavras na nossa língua, elas precisam ter concordância, elas precisam concordar entre si. O que significa isso? Quando você tem um singular, você continua com o singular na frase inteira. Quando você tem o plural, você continua com o plural na frase inteira. Às vezes você precisa usar o masculino, então o masculino vai prevalecer na frase toda. Às vezes você precisa usar o feminino e o feminino vai prevalecer, vai continuar na frase toda. Isso é concordância, tá? Singular com singular, plural com plural, masculino com masculino e feminino com feminino. Tanto quando eu falo concordância nominal ou concordância verbal, essa é a regra básica. Aqui nós temos um infográfico, tá? O infográfico é um texto, também é um gênero textual, em que você tem informações e foto, tá? O brasileiro lê em média 4 livros por ano e muitas nunca foram à biblioteca. Observe no gráfico os resultados de pesquisa sobre leitura. Retrato da leitura no Brasil, em amarelinho de 2007 e em vermelhinho de 2011. Número de leitores. Nós tínhamos em 2007 95,6 milhões, ou seja, 55% da população, e infelizmente que a gente percebe que 2011 passou de 55% para 50%, diminuiu, né? De 95,6 para 88,2. Quem lê mais? As mulheres leem mais do que os homens. As mulheres com 57% e os homens com 43%. O que os brasileiros leem? Revistas, de 52% para 53%. Jornais, 48%, empatou, continuam lendo 48%. Livros indicados pela escola, em 2007 eram 34%. Hoje, né, em 2011, 47%. Quais os gêneros mais lidos? Ali, a Bíblia prevalece, né? Em 2007, 45%, e aqui também 45%. Livros didáticos, 34 contra 32, e romance, 32 contra 31. Aqui, olha, em Bíblia, eu acredito que no lugar de 45 deva ser 35, né? Porque você vê uma diminuição aqui. Esse número aqui de 45 deve estar errado. Deve ser 35. Este daqui é Relatos da Leitura do Brasil, publicado no jornal O Globo, é uma pesquisa feita em 2012. Meio antiguinha, mas dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né, pessoal? Então, você vê aí que o gráfico mostra que, o principal fato aqui, né, o que acredito, que o número de leitores diminuiu, passou de 95 milhões para 88 milhões. Isso é preocupante. O povo que não lê é um povo que não se informa, que não tem sabedoria. Então vamos lá. Gráficos são representações em forma de figuras ou sinais que facilitam a análise e a interpretação de um conjunto de dados. Com um gráfico, podemos expressar visualmente, de modo mais claro e objetivo, dados ou valores numéricos. Assim, facilitamos sua compreensão, possibilitando que as informações sejam interpretadas com maior facilidade e rapidez. Existem vários tipos de gráfico, cada um deles adequado a determinada situação. Os mais utilizados são os de colunas, de linhas e os circulares. Os principais elementos são números, título, fonte, nota e chamada. As cores e formas geométricas ajudam a compor a informação. Os gráficos tornam mais agradável a leitura de textos verbais e estão presentes em diversos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, ligados aos mais variados assuntos do nosso dia a dia. Então, uma perguntinha agora sobre o gráfico lá de cima, né? Observe o gráfico, nele são comparadas duas pesquisas sobre leitura. Quais são essas pesquisas? Uma pesquisa feita em 2007 e uma pesquisa feita em 2011. B. Como é possível distinguir essas duas pesquisas? Pelas cores. Cada pesquisa foi marcada com uma cor. A pesquisa de 2007 é beijinha, amarelinha, e a de 2011 é vermelha. C. Comente a frase. Resultado de pesquisa sobre leitura é pior que o estudo de 2007. Em qual informação do gráfico ela se baseia? Ela se baseia aqui, olha, pessoal, no número de leitores, tá? Então, piorou porque em 2007 havia 95 milhões de leitores
e caiu em 2011 para 88,2 milhões, ou seja, foi uma redução de 5%. Pode não parecer muito, mas é, por isso que o título fala, né? Resultado de pesquisa sobre leitura é pior que o estudo de 2007, ou seja, em 2007 a situação era um pouquinho melhor do que a de 2011, baseado nessa informação, número de leitores. Então, vamos lá. Segundo o gráfico, quem lê mais, os homens ou as mulheres? A gente vai lá em cima e a gente vai ver que nesse gráfico de pizza aqui, as mulheres leem mais, elas leem 57%, enquanto os homens contam apenas com 43% dos homens que leem, tá? B, essa informação está no círculo colorido à direita. Explique o significado desse círculo. Esse círculo, pessoal, é um gráfico de pizza dividido em cores, mostrando quem é que lê mais. As mulheres com 57% e os homens com 43%. Número 3. Quanto ao número de leitores em relação à população do país, responda. A. Esse número cresceu ou diminuiu nesses 4 anos? Justifique sua resposta. Esse número diminuiu em 5%. De acordo com o gráfico, havia 95,6 milhões de pessoas que liam em 2007 e esse número caiu para 88,2 milhões. 3. Quanto ao número de leitores em relação à população do país, responda. Ah, perdão, esse aí daqui já foi, né? Letrinha B agora. Onde encontramos essa informação no gráfico? Nós encontramos essa informação na primeira parte do gráfico, na direita, aliás, à esquerda, né? Em que você tem a quantidade de leitores nos anos de 2007 e 2011. Exercício 4. No item, o que os brasileiros leem, o que o gráfico mostra com relação a revistas, jornais e livros indicados pela escola? O gráfico mostra que os brasileiros, eles leem os livros indicados pela escola e esse número aumentou, tá? E os que leem jornais e revistas se manteve. Então, o número de pessoas que lê o que a escola pede aumentou e o número de pessoas que lê livros e revistas continuou o mesmo. Agora vamos aqui, ó. Leia a frase e responde ao que se pede. Brasileiro lê poucos livros por ano. Então, qual é o verbo? Lê. Quem é que lê poucos livros por ano? Brasileiro. Então, brasileiro é o sujeito, abre o colchete, fecha o colchete, e depois o que sobrou é o predicado, incluindo o verbo. Lê poucos livros por ano, tá? Aqui você tem o verbo ler. Quem lê, lê alguma coisa. No caso aqui, lê o quê? Poucos livros por ano. Então, vamos lá. Letrinha A. Identifique o predicado. Lê poucos livros por ano. Letrinha B. Identifique o objeto direto. Então, por que objeto direto? Porque entre o ler e poucos livros aqui, não há uma preposição. Então, o complemento para o verbo ler está aqui, ó. Poucos livros. Por isso que ele é um objeto direto. C. Nessa expressão nominal, qual é o núcleo? Ou seja, das duas palavras poucos e livros, qual é a mais importante? Qual que é o núcleo? Livros. D. Qual é a classe gramatical, o gênero e o número dessa palavra? Livros é um substantivo, está no masculino e plural. Então, classe gramatical substantivo, gênero masculino e número plural. Letrinha aí, qual é a adjunta de nominal que acompanha esse núcleo? Ou seja, qual é a palavrinha que está acompanhando a palavra livros? Poucos. Então, a resposta daí é poucos. F. Se no lugar de livros usássemos o substantivo feminino plural revistas, como ficaria a frase? A frase ficaria assim, ó, brasileiro lê poucas revistas por ano. G. Quando mudamos o gênero do substantivo, que é o núcleo do objeto direto, o que acontece com a adjunta de nominal desse termo? Então, veja aqui, ó. Quando você troca livros por revistas, o que acontece com a palavra poucos? Ela muda também. Poucos está concordando com livros. Os dois estão no plural, os dois estão no masculino. É o que eu tinha falado lá no começo da aula. Tudo no singular ou tudo no plural? Tudo no masculino ou tudo no feminino? Então, quando você passa livros para revistas, obrigatoriamente você vai ter que passar esse poucos também para o feminino. Aí você vai ter poucas revistas. Feminino com feminino, singular com singular, plural com plural, masculino com masculino.
certo? A concordância nominal acontece entre os termos de uma expressão nominal. Então, quando eu posso falar assim, o livro colorido, tá? E se eu trocar livro por revistas, as outras palavras que acompanham também têm que mudar. Eu vou ter que falar as revistas coloridas. Muitos brasileiros nunca foram a uma biblioteca. O verbo foram. Quem é que nunca foram a uma biblioteca? Muitos brasileiros. Então, muitos brasileiros é um sujeito. O que sobrou aqui, nunca foram a uma biblioteca, é o predicado. Repare na relação entre o verbo dessa frase foram e o sujeito, muitos brasileiros. A concordância verbal se dá quando o sujeito e o verbo se flexionam da mesma forma, ou seja, o verbo se ajusta à pessoa e ao número do sujeito. Então, veja aqui, ó. Aqui em cima, nós temos um exemplo de concordância nominal. Por que nominal? Porque o substantivo e o adjetivo estão concordando. Livro colorido. O artigo também concorda, né? O livro colorido, as revistas coloridas. É concordância nominal porque eu só tenho nomes aqui, eu não tenho verbos. Ou então fica tudo no masculino, ou fica tudo no feminino. Ou fica tudo no masculino singular, ou tudo aqui no caso no feminino plural. A concordância verbal é quando eu tenho uma frase e nessa frase o verbo vai concordar com o sujeito. Então, o sujeito no singular, o verbo fica no singular também. Aqui, o sujeito está no plural, é brasileiros. Então, o verbo também vai para o plural. Foram. Muitos brasileiros nunca foram, tá? Exercício 7. Complete com o pretérito perfeito do indicativo dos verbos sugeridos. Então, o exercício pede para você pegar esse verbo aqui que está entre parênteses, colocar no pretérito perfeito, lembrando que o pretérito perfeito é aquele que terminou, que ele foi, é uma ação que foi concluída. A professora, tal, tocar o sinal. O que eu vou colocar aqui? A professora esperou tocar o sinal. Por que esperou? Porque esperou estar no pretérito perfeito, porque eu tenho que concordar com a professora que está no singular, então a frase corretamente vai ficar: a professora esperou tocar o sinal. E na letrinha B? Os alunos, logo. Os alunos saíram logo. Por que saíram? Porque o sujeito aqui, os alunos, está na terceira pessoa do plural. Então, o verbo também tem que ficar na terceira pessoa do plural. Você não vai falar na linguagem formal, os alunos saiu. Você pode até usar essa concordância numa linguagem informal, se você estiver conversando com seus colegas, uma mensagem no WhatsApp, dependendo para quem você está enviando a mensagem também, tá? Caso contrário, você tem que fazer a concordância correta na linguagem formal. Os alunos saíram, a professora esperou, certo? A concordância verbal evita a repetição do sujeito, que pode ser indicado pela flexão verbal. Assim, a concordância do verbo com o sujeito ajuda na construção de um texto, porque contribui para a sua coesão, para o seu entendimento, para a sua lógica. Então, veja aqui, ó. As ondas cresciam atrás de mim, abraçavam minha prancha em um tubo de espuma e brilho e me levavam até a praia. Então, o sujeito de todos esses verbos aqui, quem é que cresciam, quem é que abraçavam, quem é que me levavam, é as ondas. As ondas está no feminino e no plural. Então, os verbos têm que concordar também no feminino e no plural. As ondas cresciam, as ondas abraçavam, as ondas me levavam. Mas, para que a frase não fique repetitiva, para que eu não precise ficar falando toda hora as ondas, as ondas, as ondas, porque isso vai cansar o ouvido da gente. Então, o que você faz? Você usa a concordância correta, você faz a concordância entre os elementos, para quem está lendo perceber que cresciam, abraçavam e levavam, todos eles se referem a ondas. As ondas cresciam, abraçavam e me levavam. Olha a importância da concordância, então, né, pessoal? Aqui, 7. Você já sabe que a concordância verbal evita a repetição do sujeito. Os períodos a seguir estão separados em orações. Agora, faça o que se pede. Indique o verbo de cada oração. Diga se o sujeito da frase está presente ou se está oculto. Identifique esse sujeito. Então, aqui tem um modelinho. No último jogo, os torcedores animaram o time, incentivaram o treinador, encheram o ginásio de alegria e gritos de incentivo.
Então, veja, você vai abrir e fechar colchetes a cada oração. E você sabe que começou ou terminou uma oração porque ela tem um verbo. Então, quando você tiver um verbo, você tem uma oração. Então, aqui animaram é verbo, incentivaram é verbo e encheram é verbo. Então, você tem 3 verbos, 3 orações. Primeiro e começo. O começo e o final da primeira, da segunda e da terceira, tá? Quem é que animaram o time? Os torcedores. Então, o sujeito é os torcedores. Quem é que incentivaram o treinador? Os torcedores também. Quem é que encheram o ginásio de alegria? Os torcedores também. Então, o sujeito das 3 orações é o mesmo, os torcedores. Por isso que os outros verbos, todos os verbos estão no plural. Letrinha A. Cláudia vai sempre na pista de skate da Lagoa, onde os melhores skatistas fazem manobras arrojadas, competem entre si e entusiasmam o público. Quem é que vai sempre na pista de skate da Lagoa? Cláudia. Quem é que faz manobras arrojadas? Quem é que fazem manobras arrojadas? Os melhores skatistas. Quem é que competem entre si? Os melhores skatistas. E quem é que entusiasma o público? Os melhores skatistas. Então, eu sei que não é a Cláudia que compete entre si, e eu sei que não é a Cláudia que entusiasma o público, porque Cláudia está no feminino, e esses verbos aqui, no feminino plural, a singular, e esses verbos estão no plural. B. No último treino, ciclistas da equipe Ox subiram a estrada da serra, entraram nas trilhas do mato, se embrenharam em lindas paisagens da floresta. Quem é que subiram a estrada da serra no último treino? Os ciclistas da equipe Ox. Quem é que entraram nas trilhas? Os ciclistas da equipe Ox. Quem é que se embrenharam em lindas paisagens? Os ciclistas da equipe Ox. Na letrinha B, o sujeito das 1, 2, 3 orações é o mesmo, os ciclistas. Como é que eu sei disso? Os ciclistas está no plural, o verbo entrar está no plural e o verbo embrenharam também está no plural. C. Antes de uma escalada, os escaladores verificam com cuidado o material, vestem seus equipamentos de segurança e estudam atentamente a rota a seguir. Então, você tem aqui, verificam que é verbo, vestem que é verbo também e estudam que também é verbo. Você tem 3 verbos, você tem 3 orações. A primeira com parente, com os colchetes, a segunda e a terceira. Quem é que verificam com cuidado o material antes de uma escalada? Os escaladores. E os escaladores verificam, os escaladores vestem, os escaladores estudam. Então, o sujeito das 3 orações é o mesmo. E eu sei disso por quê? Porque os escaladores estão no plural, esse verbo verificam está no plural, vestem e estudam também são verbos que estão no plural. D. Quando a banda entrou no palco, os fãs logo se entusiasmaram, começaram a pular e acompanharam as letras das canções preferidas. Então, aqui eu tenho 4 orações. 1, 2, 3, 4, porque eu tenho 4 verbos. Entrou, entusiasmaram, começaram e acompanharam. Esse primeiro aqui está no singular, então o sujeito dele é o singular. Quem é que entrou no palco? A banda. Então, o sujeito é a banda no singular e com entrou o verbo no singular. Os fãs logo se entusiasmaram. Quem é que se entusiasmaram? Os fãs. Quem é que começaram a pular? Os fãs. E quem é que acompanharam as letras das canções? Os fãs. Então, no sujeito da primeira oração é a banda. Da segunda, da terceira e da quarta orações é os fãs. Por quê? Porque banda entrou, singular. Fãs entusiasmaram, plural. Fãs começaram, plural. E fãs acompanharam. Certo, pessoal? Esse é um assunto muito importante e eu vou parando por aqui e a gente continua na próxima aula. Beijo.